Olá, sou o professor James Andrade. Nós vamos iniciar o curso Aprendendo a Auscultar. Uma boa auscultação deve ser feita preferencialmente num ambiente adequado. Então, sempre que possível, nós devemos buscar fazer essa auscultação numa sala fechada, isolada de barulhos como carros, barulhos de rua, barulho de pessoas conversando, etc. Da mesma forma, a gente, quando vai escutar, deve avisar o proprietário, o tutor ou quem esteja trazendo o animal que a gente vai realizar a escuta para evitar que ele converse com a gente nesse momento, que é bem comum. Essa escuta acaba sendo interferida por essa conversa. Essa auscultação deve ser feita de maneira concentrada, focando naquele som vindo daquele coração. Então, a auscultação já é difícil. Se a gente tiver ainda interferência desses sons externos, ela ainda vai ficar mais complicada. Então a gente deve buscar sempre um ambiente o mais calmo e tranquilo possível. Com relação aos artefatos, existem alguns artefatos que podem também interferir e simular, inclusive, alguns sons patológicos, como, por exemplo, uma respiração ofegante. Uma respiração ofegante muito rápida, ela pode fazer um som similar ao som de um sopro, por exemplo, e nós acharmos que o animal está com sopro. Da mesma forma, o som da fricção dos pelos, se você arrastar o esteto sobre a pelagem do animal, dependendo da forma ou da pressão que você tenha sobre os pelos, isso pode simular um barulho, um som de um estertor pulmonar, por exemplo, simulando um barulho de um edema. Então, tem que tomar cuidado com esses sons. Há outros sons, por exemplo, contaminantes, como, por exemplo, borborigmas, que podem revelar sinais patológicos, como, por exemplo, em caso de hérnias diafragmáticas, por exemplo, pode ser determinantes de presença de vísceras na cavidade torácica, ou pode ser simplesmente um borborigma ali que está fazendo uma contaminação, vamos dizer assim, daquela tua auscultação, e você tem que estar atento a isso. Com relação ao estetoscópio, é interessante que ele esteja bem anatômico, tem essa angulação para encaixar certinho no ouvido, que as olivas sejam confortáveis, macias, Então, a gente tem vários tipos, vários tamanhos. Então, normalmente a gente tem o tipo clássico, que seria, de um lado, o diafragma, que filtra os sons mais baixos, então seria para escutar mais sons mais altos, como os sopros, e de outro, o cone, que seria para sons de mais baixa intensidade, como desdobramentos, cliques, enfim. Para passar de um lado para o outro, basta fazer girar o esteto, então, um lado, abriu o diafragma, abriu, então, aqui agora, abriu, então, para o lado do cone. Esse, então, o tamanho dele é o tamanho neonato, que seria, então, ideal para filhotes e para gatinhos, então, que seria interessante, é sempre interessante ter também um desse, porque varia muito o tamanho dos animais, dos cães e dos gatos. E esse aqui, por outro lado, já é um modelo cardiológico, que ele faz a função de cone e diafragma do mesmo lado, dependendo da pressão que você aplique sobre o tórax. Com mais pressão faz o diafragma, com menos pressão faz a função de cone. E ele, então, de um lado ele é pediátrico, ele é um pouco maior do que o neonato, e do outro lado ele é, então, o adulto. Então, aqui a gente tem adulto, pediátrico e neonato. Sendo que aqui você faz cone diafragma, aqui você faz cone diafragma. Então, esse aqui seria um modelo cardiológico. Bom, os focos cardíacos. Os focos da auscultação são bastante teóricos. Na prática, a gente acaba não seguindo bem essa sequência, vamos dizer assim, exatamente segundo ao quarto espaço intercostal, mas a gente tem um guia teórico que está aqui, em que a gente tem basicamente 4 focos, 3 do lado esquerdo e um do lado direito. Então, na base cardíaca, a gente tem os focos pulmonar, o foco aórtico, e no ápice cardíaco a gente tem o foco mitral. O foco pulmonar, ele vai mais ou menos do segundo ao quarto espaço intercostal esquerdo, logo acima do externo. Já o foco aórtico, ele vai mais ou menos do quarto espaço intercostal esquerdo, mais na região da junção costo-condral.
O foco mitral, ele bem no ápice, então, mais no quinto, sexto espaço intercostal esquerdo. E o foco tricúspide já é do outro lado, aonde você ausculta melhor a primeira bulha, ou, né, aonde você sente melhor se houver um sopro, né, ou mais ou menos no terceiro ao quinto espaço intercostal direito. Então, isso serve mais ou menos de guia. Então, aqui a gente tem na base, né, o PAM, né, a gente pode ter aqui o PAM, então pulmonar, aórtico, mitral. Então, bem na base, nós temos o pulmonar e o aórtico, são bem próximos um do outro. Nem sempre é fácil você diferenciar um sopro, por exemplo, se ele está no foco pulmonar ou aórtico. Porém, é fácil você determinar se ele está na base ou no ápice. Então, se ele está, por exemplo, você escuta um sopro aqui, se esse sopro é pulmonar aórtico, não, às vezes fica difícil de diferenciar. Mas se ele é de base ou de ápice, isso você é obrigado a diferenciar. Então a gente tem PAM, pulmonar, aórtico e mitral. Na medida do possível, a gente tenta identificar que o sopro é no foco pulmonar ou o sopro é no foco aórtico, baseado nesses espaços, né? Mas se a gente conseguir, pelo menos, identificar que o sopro é na base ou o sopro é no ápice, já é um grande passo. Já do lado direito, então, mais ou menos no quarto espaço intercostal, nós temos o foco tricúspide, que é onde nós vamos escutar melhor a primeira bulha desse lado, ou um eventual sopro, né, de regurgitação tricúspide. Bom, com relação aos sons cardíacos, nós temos 4 sons cardíacos ou bulhas cardíacos, sendo que 2 deles nós devemos ouvir, que são a primeira bulha e a segunda bulha, o tum e o tá. O que seriam essas bulhas, então? O que correspondem a essas bulhas? A primeira bulha, então, corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, mitral e tricúspide. Elas correspondem ao fechamento das atrioventriculares, isso quer dizer que elas antecedem a sístole, ou seja, ao fechamento das atrioventriculares, ou tum, mitral e tricúspide, e aí ocorre, então, a contração ou sístole cardíaca. A segunda bulha, por sua vez, tá, corresponde ao fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, ou seja, antecede a diástole. Fecharam-se então as válvulas semilunares da aorta e da pulmonar, impedindo que o sangue volte desses vasos para os ventrículos, permitindo então que se encha. Por quê? Porque vai abrir ou vão abrir as atrioventriculares. Então, tum e o tá, fechamento das atrioventriculares, fechamento das semilunares. E a terceira e a quarta bulha, o que corresponde? A terceira bulha, ela ocorre durante a diástole. E ela corresponde ao enchimento ventricular rápido, que é a segunda fase da diástole. A primeira é o relaxamento isovolumétrico, que a gente que não ocorre som nenhum. E abre-se então as atrioventriculares e ocorre um enchimento de sangue muito rápido. Esse enchimento leva a um turbilhonamento e isso gera um som. Porém, esse som não é audível para nós. Se ele for audível, ou seja, se nós escutarmos uma terceira bulha, isso quer dizer que é um sinal patológico que nós veremos daqui a pouco. E a quarta bulha? A quarta bulha corresponde à quarta fase da diástole, que é justamente a contração atrial. Então, primeira bulha, fechamento das atrioventriculares, segunda bulha, fechamento das semilunares, terceira bulha, não audível, enchimento ventricular rápido, quarta bulha, não audível, contração atrial. Então aqui nós temos uma representação esquemática de todo o ciclo cardíaco com essas bulhas. Então aqui nós temos S1, que corresponde ao fechamento das atrioventriculares, e aí S2 é semilunares. Entre um e outro deve haver um silêncio. Depois outro silêncio que é o diastólico, e aí novamente atrioventricular, tum e tá de novo. Então você tem sístole, diástole, você tem a tum, silêncio, tá, tum, silêncio, tá, novamente. Ou seja, você tem atrioventricular fechando, sístole, semilunar fechando, diástole, né, e novamente o ciclo. Sempre entre S1 e S2 você tem um silêncio, entre S2 e S1 novamente você tem um silêncio. Se ocorrer um ruído ou um som no lugar desse silêncio, provavelmente é porque está acontecendo uma turbulência desse sangue
nesse momento, seja na diástole ou seja na sístole, e isso está gerando, então, um sopro cardíaco, que é esse ruído que está ocorrendo no lugar do silêncio, seja ele sistólico, diastólico ou sistólico e diastólico. Essa turbulência pode estar ocorrendo por uma obstrução ao fluxo, ou seja, por uma ejeção, um sopro na ejeção, ou um sopro por uma volta, uma insuficiência valvar que está voltando o sangue, ou seja, um sopro de regurgitação, ok? Os sopros, então, eles podem ser classificados de várias formas. Eles podem ser classificados quanto a um momento de ocorrência, se ele pode ocorrer na sístole, na diástole, ou ambas, quanto à audibilidade, que nós vamos ver, e quanto à origem. Bom, quanto ao momento de ocorrência, o sopro ele pode ser sistólico, que pode ocorrer no meio da sístole, no começo da sístole, no fim da sístole, ou seja, proto, no começo, meso, no meio, tele, no fim, ou holo sistólico em toda a sístole. Ou ele pode ser diastólico, né, que ocorre na diástole, ou contínuo, ou seja, pega tanto na diástole quanto na sístole. Como que eu sei que ele vai ocorrer na sístole? Ele vai ocorrer após a primeira bulha, porque a primeira bulha corresponde à sístole, corresponde ao fechamento das atrioventriculares. Então, como é que eu vou identificar? Eu vou saber porque ele vai ocorrer após a primeira bulha. Ele vai ocorrer após o tum. Então, vai ser... Já um sopro diastólico, ele vai ocorrer após a segunda bulha. Então, vai ser... Percebem? E como que a gente diferencia, principalmente? Que a sístole, ela é sempre curta. E a diástole ela é mais longa, então a gente percebe o sopro mais longo após a segunda bulha. E o sopro contínuo, ele já vai ocorrer tanto na sístole quanto na diástole. Não há nenhum momento em que haja um silêncio. Por quê? Porque não há momento em que não haja o sopro. O sopro está ocorrendo tanto na sístole quanto na diástole, então nenhum momento de silêncio. E quanto ao tipo do sopro, se ele vai ser de regurgitação ou de ejeção, isso vai ser determinado simplesmente pela forma, ou pelo timbre, ou pela forma que você ausculta, pelo som mesmo que você percebe. Então, um sopro de regurgitação, ele vai ser dividido em sopro de regurgitação ou sopro de ejeção. Geralmente eles são sistólicos, mas podem ocorrer sistólicos, diastólicos ou sistólicos e diastólicos. Mas um sopro sistólico, por exemplo, de regurgitação, ele vai ser percebido que ele é de regurgitação simplesmente pelo timbre do seu som. Ele é em platô, ou seja, ele tem um timbre homogêneo, ele tem uma intensidade sempre igual. Ele não varia de intensidade, então ele vai sempre com a mesma intensidade. Então ele... Percebe? Já o sopro sistólico de ejeção, ele é do tipo crescendo, decrescendo, ou seja, a sua intensidade aumenta e diminui, crescendo, decrescendo, ou em forma, né, que eles chamam de diamond shape, forma de diamante. Ele cresce e decresce, ou seja... E é comum nas obstruções, enquanto o sopro de regurgitação é mais comum nas insuficiências, por exemplo, insuficiência de mitral. O sopro de ejeção é mais comum nas obstruções, por exemplo, nas estenoses, estenose aórtica, estenose pulmonar, por exemplo. E já o sopro contínuo, ele tem também, além de ocorrer tanto na sístole quanto na diástole, né, ele é contínuo, ele também tem, geralmente, característica do tipo crescendo, decrescendo. Então, ele é, geralmente, alto, baixo, ou seja... do tipo crescendo, decrescendo. Então, aqui, a gente pode ter um resumo com relação aos tipos de sopro, né,
com relação ao tempo de ocorrência e à sua forma de ocorrência. Se ele é sistólico de regurgitação, diastólico, por exemplo, se ele é sistólico, se ele é diastólico, se ele é de regurgitação ou se ele é de ejeção. Então, por exemplo, aqui, sistólico de regurgitação, sistólico de ejeção, diastólico e contínuo. Lembrando que o sistólico de regurgitação é comum na degeneração mitral, que é uma das doenças mais comuns no cão. O sistólico de ejeção, mais comum nas estenoses aórtica e pulmonar. Já o diastólico é bem raro em cães, mas poderia ocorrer, por exemplo, uma insuficiência aórtica. E o contínuo é bem característico, por exemplo, da persistência do duto arterioso, que é uma doença congênita bastante comum no cão. Seguindo ainda a classificação do sopro, existe uma graduação com relação à sua intensidade desse sopro. Então, esses graus vão de 1 a 6, né? Sendo que o grau 1, ele é aquele mais difícil de auscultar, localizado num ponto específico. Você às vezes localiza, às vezes perde esse lugar, leva mais de 1 minuto para localizar novamente esse lugar. O grau 2, ele já é mais fácil de ser localizado. Se você tirar daquele ponto, colocar novamente, você já localiza, mas ele não irradia nada, ele só está naquele local. O grau 3 ele é baixo a moderado e ele irradia um pouquinho nas suas laterais. O grau 4 ele já é bem alto, irradia bastante, inclusive para outros focos, porém ainda não tem o frêmito, que é a sensação tátil do sopro. O grau 5 é exatamente igual ao 4, porém tem o frêmito. Então, se houver frêmito, é no mínimo o grau 5. E o grau 6, ele é como o 5, porém, se você afastar o estetoscópio um pouco do tórax, você também percebe ainda o som do sopro. Quanto à origem, vai depender justamente de sua causa. Existem sopros patológicos e existem sopros não patológicos ou funcionais. Esses funcionais, no caso, eles podem ser até de causas não cardíacas. Eles geralmente são sopros leves, de baixa intensidade, do tipo crescendo, decrescendo, geralmente na base esquerda e, claro, se é baixa intensidade, ele não vai ter frêmito. Esses sopros podem ser fisiológicos, né, ou sopros inocentes. Por exemplo, os fisiológicos podem ser relacionados à anemia, devido ao baixo hematócrito, né, uma diluição desse sangue. Pode ser a hipoproteinemia, febre. E o inocente, não se sabe exatamente a razão desse sopro, mas ocorrem geralmente em filhotes. Você percebe que o eco é normal e você ausculta depois de um tempo que ele cresceu e esse sopro já desapareceu. Por isso, justamente, ele é chamado de sopro inocente. Já o patológico, né, cada tipo de sopro terá a sua razão, que deve ser, então, correlacionada com a sua causa específica, que muitas vezes vai ser comprovada no ecocardiograma. Além disso, sempre que nós achamos um sopro, nós temos que buscar o ponto de máxima intensidade, que vai coincidir, provavelmente, né, com o seu foco, onde ele é mais alto. Então, onde que está o sopro, o ponto de máxima intensidade? Onde ele é palpado, ou onde é palpado o frêmito, onde ele é mais alto na auscultação, onde ele é mais agudo, e eu vou correlacionar isso, então, com os focos, em qual foco que ele está sendo localizado, para eu descrever, para eu tentar buscar, inclusive, a causa. Também eu vou buscar nesse sopro aonde que ele irradia, se ele está irradiando, né, dorsal, né, por exemplo, na insuficiência mitral, ele pode irradiar mais dorsalmente, na estenose aórtica mais cranial, né, na estenose pulmonar mais dorsal, e assim por diante. Existem ainda outros tipos de sons, por exemplo, quando há uma ruptura de cordólia tendínea, às vezes o animal nem tem uma ruptura muito importante, mas ela gera um sopro mais alto. E isso, na auscultação, dá a impressão que é uma afecção mais grave. E você vai escutar e escuta um sopro musical, porque aquela ruptura fez com que aquela corda vibra e dá um som de timbre mais alto, às vezes um som musical, ou às vezes um som mais rouco, às vezes um som de um tom, uma tonalidade mais alta, e faz com que a gente fique atento. Então, um som do tipo pode-se suspeitar de ruptura de cordólia tendínea, que vai ser comprovada no eco.
Outro tipo de som que nós temos que atentar, esse é um pouco mais difícil de escutar no começo, a gente tem que perceber, ao escutar com calma, a importância de ter um ambiente adequado, né? É o clique mesosistólico. O clique mesosistólico é muito escutado em humanos, né? Claro que as pessoas são mais fáceis de escutar, né? Porque as pessoas têm mais prolapso de válvula mitral, né? De válvula mitral, e o cão também tem muito prolapso de válvula mitral, principalmente no início da degeneração mitral. E o clique mesosistólico, então, ele é percebido justamente nessas fases mais iniciais da degeneração mitral. E ele é justamente um clique, um som a mais no meio da sístole. Ele parece como se fosse um desdobramento de primeira bulha. Mas desdobramento de primeira bulha praticamente a gente nunca observa em cães. Então, ele é mais ou menos assim. Então, quando a gente tem que perceber essa segunda bulha, bem no início, logo após a primeira, suspeitar, então, sempre de prolapso de válvula mitral, regurgitação mitral leve, que ainda não é suficiente para fazer um sopro de regurgitação, mas já está fazendo esse clique mesosistólico, que é associado, então, sempre a prolapso de válvula mitral, degeneração mitral no início. É um desdobramento de segunda bulha, né? Na maioria das vezes é fisiológico, também difícil de perceber, porque a frequência respiratória dos animais é maior, né? Em cavalos a gente percebe isso fisiologicamente muito facilmente, muito assim, evidentemente, mas em cães é bem raro. Pode ser fisiológico ou pode ser patológico, por exemplo, associado com situações em que há um aumento de ventrículo direito ou mesmo bloqueio de ramo direito. Mas, como eu falei, é bem raro. Então, ocorre o quê? Um atraso no componente, entre os componentes aórtico e pulmonar, né? Geralmente na inspiração, em que há maior retenção de sangue, então é um atraso no retorno então, do sangue para o ventrículo direito. Então, há um atraso, né? Entre os componentes aórtico e pulmonar. O pulmonar acaba fechando um pouquinho depois da válvula aórtica e desdobram-se. Não fecham-se a aórtica e a pulmonar não se fecham ao mesmo tempo. E o nosso ouvido acaba percebendo essa diferença de tempo de fechamento entre a aórtica e a pulmonar, de maneira que a segunda bulha, que é composta por aórtica e pulmonar, que são as semilunares, acaba se desdobrando em dois sons. Na maioria das vezes, como eu falei, é absolutamente fisiológico, mas pode estar associado ao aumento do ventrículo direito ou bloqueio de ramo direito. Então, vou fazer um eletrocardiograma, fazer um ecocardiograma, para diferenciar isso, não deu nada absolutamente fisiológico. Bom, ritmo de galope. O ritmo de galope ocorre quando nós percebemos aquelas bulhas que normalmente não devem ser auscultadas. Quem são elas? 3 e 4. Então, quando a gente perceber ou 3 ou 4, claro que não dá para a gente saber se é a 3 ou é a 4 sem um fonocardiograma, mas se eu tiver uma bulha a mais, é porque eu vou ter algo que não deveria estar ali. Então eu tenho que ter, normalmente, se eu tenho uma bulha a mais, eu vou ter ok? Então eu vou ter um terceiro som, ou seja, um S3 ou um S4. Isso é patológico, é porque eu estou tendo uma sobrecarga de volume, seja uma cardiopatia dilatada, seja uma cardiopatia hipertrófica, né? Principalmente nessas duas, é que isso ocorre, né? No caso do felinos, hipertrófica, que está me levando a um componente diastólico, né? Um som diastólico a mais que eu não deveria estar percebendo e está fazendo com que eu perceba. Então eu tenho um som a mais que, como a frequência cardíaca deles é maior, né, na minha escutação, eu vou perceber assim. Ou seja, como se fosse um galope mesmo. Por isso chama-se ritmo de galope. Então, extremamente associado à cardiopatia dilatada, cardiopatia hipertrófica, ou seja, sobrecargas de volume ali no ventrículo. Já o abafamento de bulhas ocorre quando tem alguma coisa entre o coração e o esteto, ou seja, líquido. Massas, neoplasias, né? Ar, pneumotórax, mas geralmente quando tem líquido. Então, líquido pericárdico, efusão pericárdica. Eu ponho o estetoscópio e eu escuto.
põe aqui, ou seja, fica muito difícil de eu perceber a bulha. Pode ter alguma coisa errada. Ou seja, a bulha está abafada, não consigo detectar o som. Eu suspeito de presença de líquido pericárdico, efusão pericárdica. Já as arritmias eu também posso perceber na auscultação. Por exemplo, uma extrasístole atrial, ventricular, qualquer que seja, ela vai me dar um som extra. Então ela vai me simular um galope. Então eu tenho lá. E de repente eu tenho um som extra. Então parece um galope, mas é um galope esporádico, eu tenho que fazer um eletrocardiograma. Se eu palpar o pulso, nesse momento que houver o batimento a mais, fatalmente eu vou ter um déficit de pulso, ou seja, eu não vou ter onda de pulso naquele momento, porque não teve geração de onda de pulso, porque foi um batimento arrítmico, ou seja, bateu com o ventrículo vazio. A fibrilação atrial é um ritmo relativamente fácil de detectar na auscultação depois que você auscultou, porque você percebe que você não consegue detectar o que está acontecendo, é um ritmo caótico. Totalmente irregular, você não reconhece as bulhas, você não entende muito bem o que está acontecendo e também tem déficit de pulso. Já a arritmia sinusal respiratória, há o quê? Um acompanhamento, né? Uma arritmia acompanhando a respiração, ou seja, aumenta a frequência cardíaca na inspiração e diminui na expiração, ou seja, regularmente e irregular. Sempre nesse ritmo. Aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Então você, associando com a respiração, você já percebe na auscultação. Opa, é a arritmia sinusal respiratória. Faz o eletro para confirmar. Já uma taquicardia que você não sabe se ela é supraventricular, se ela é ventricular, mas, por exemplo, uma taquicardia supraventricular, você vai ter um ritmo rápido, irregular, porque a fibrilação atrial é irregular, mas a taque supra, ela é regular. Então, bota o esteto, ausculta. Você percebe que o ritmo está rápido e regular, você fala, opa, taquicardia. Qual? Preciso fazer o eletro para saber, mas dá para perceber que é uma taquicardia. Da mesma forma que a bradicardia, né? A bradicardia sinusal, por exemplo, você vai auscultar, bota o esteto, frequência lenta. Irregular. Da mesma forma, pausa sinusal, sinus arrest. Você tem um ritmo, a arritmia sinusal respiratória, um ritmo sinusal e de repente uma pausa. Percebe? E a auscultação é treino. A gente deve estar sempre auscultando, sempre treinando, percebendo, para que nosso ouvido sempre se acostume. Espero que tenha sido útil e esperamos vê-los no curso de eletrocardiografia. Muito obrigado.